Boa tarde pra todo mundo, boa sexta-feira pra você. Estamos ao vivo com mais um programa Sala de Visita e hoje vai ser um super bate-papo, como acontece aqui todas as sextas-feiras na Rádio Nacional Gospel, a gente recebendo cantores, bandas, ministérios e conhecendo cada vez mais aí o trabalho, a própria vida, o comecinho da carreira. E hoje o nosso convidado especial, claro, primeira vez, estou conhecendo ele hoje. Na sua adolescência ele jogou futebol nas categorias de base do Tricolor Paulista. Que beleza, hein? Tudo parecia indicar que ele seria um jogador, viu? Esse aí vai ser o futuro craque do São Paulo, mas não. Um dia, enquanto voltava de um dos treinos, tudo mudou. No programa de hoje, a gente conversa com Dayan de Alencar. Boa tarde, pastor Dayan. Boa tarde, Rafa, boa tarde, Angélica, boa tarde a todos os ouvintes. É isso aí, estamos felizes de estar aqui. Salve o Tricolor Paulista. Deus abençoe a todos que estão... Muito bem. Bom demais estar aqui, viu? Tô com medo, vocês assustam no começo, mas eu acho que depois a gente vai... Fica tranquilo. Tá bom. No final do programa, não sei se você já ficou sabendo, mas temos um ping-pong. Aí que tem que ter medo, né? Tem que ter muito medo, porque eu tenho uma trilha de 30 segundos. Meu Deus. E você tem que responder o nosso ping-pong dentro desses 30 segundos. Tá valendo. E aí, Angélica Zukauskas, tudo tranquilo, querido? Boa tarde, Rafa. Boa tarde pra você que nos acompanha aqui no programa Sala de Visita. Pastor Dayan, tô super feliz com a sua presença aqui hoje. Vamos tirar todas as dúvidas, hein? Tô super curiosa pra saber aí, né? Tem um testemunho muito forte de vida. Também, demais, viu? Vai ser uma benção. Bom, é o seguinte, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com o pastor Dayan de Alencar, tô aqui com o CD dele nas mãos, né? Eis-me aqui, você que acompanha pela internet ou no programa de televisão, tá vendo aí este lindo CD do pastor Dayan, né? Já já a gente vai falar bastante aí deste CD. Este CD que a gente vai estar sorteando no final do programa também, viu, Zuka? Vamos estar sorteando dois. Um para um menininho, todo bonitinho, e depois um outro para mulher. Tá? Um para homem, outro para mulher. Então a linha tá liberada, agita aí para atender você. 37237577, você liga e no final a gente vai estar sorteando aí esses CD do pastor Dayan. A galera da internet já pode mandar suas perguntas no site pazevida.com, clique em torpedo, manda sua mensagem, chega na hora pra gente, ou através do Twitter também. Pastor Dayan, conta essa história do São Paulo pra gente, como é que foi, rapaz? Ah, cara, todo brasileiro, moleque, tem vontade de jogar bola, né? E eu tentei. Na época, hoje. Não conseguiu ainda. Tá difícil. Quem sabe? E na verdade, o começo da nossa igreja, Assembleia de Deus do Bom Retiro, muitos jogadores eram da igreja. Aquela época que o São Paulo era bicampeão mundial, aquela coisa toda. Eu tinha lá 11, 12 anos, virei São Paulino roxo, e aí... Ah, virou São Paulino? Eu era corintiano, cara. Na verdade, por pressão do meu irmão, Glauber. O Glauber, ele era corintiano e ele falava, não, tem que ser corintiano. E eu não sabia o que era, né? A gente tinha morado nos Estados Unidos quando era criança, voltei pro Brasil, eu só entendia de basquete, não entendia nada de futebol. E ele falou, não, aqui é o Corinthians. Eu falei, então tá bom, é Corinthians, é nós. Aí eu comecei até a falar estranho, é nós, umas coisas assim, né? Aí ele falou, aí quando o pessoal de São Paulo chegou na igreja, eu mudei. Eu falei, não, peraí. Pessoal mais culto aqui, São Paulino e tal, uma coisa diferente. E aí eu virei São Paulino quando era 11, 12 anos. E aí comecei a jogar bola. Meu pai, o pastor Jabes, e o Glauber, meu irmão, são meio viciadinhos em futebol. Os dois jogavam na linha e sobrava, vai pro gol você. Então eu ficava no gol tomando bolada. Aí eu comecei a gostar de pegar no gol. E aí quando eu tinha 16 para 17 anos, eu fiz um teste lá nas categorias de base. Na época foi o Edmilson que me levou. O zagueiro. Isso, o zagueiro. Edmilson, ele era da nossa igreja na época e tal. Passei no teste, fiquei lá, cheguei a jogar um ano nas categorias de base, com 17 para 18 anos. Na época era do time do Kaká. Então, o Kaká jogava junto com você, Kaká jogava, né? na mesma pegada que a gente. Aí, na época tinha o Zete, Rogério Ceni, tinha o Márcio, que hoje tá no Prudente, que era o goleiro, o Márcio tá no Grêmio Prudente, e tinha eu tava na sequência. Então, se o Rogério tá no São Paulo, o Márcio tá no Grêmio Prudente, hoje eu teria boas chances de estar aí no 15 de Piripiri, no Juventus, algum time por aí, sei lá. Mas... É porque ser goleiro já não é fácil. Agora, ser goleiro do São Paulo com o Rogério, aí não dá, é mais difícil ainda. Imagina, ele tá até hoje esperando, tô com 30 já, o cara não para. Você vê o Bosco, tá lá? O Bosco. Veio o Meu Deus, não adianta, vem todo mundo. A galera da base lá, o Leonardo, tudo. Aí eu tava um dia voltando de um treino aqui no Morumbi, no estádio, e eu quando tava voltando, eu ouvi a voz do Espírito Santo, literalmente, dentro do ônibus, voltando pra igreja, lá perto da igreja, lá no Bom Retiro.
ouvi o Espírito Santo falando assim, ei, você não quer sair da reserva pra ser titular no ministério? Eu ouvi essa pergunta, clara. Aí eu falei, opa. Aí saí correndo, entrei na igreja, pai, quero trabalhar na igreja. Aí como 99% dos filhos de pastor, ele falou assim, tá bom, vai pro louvor. Vai pro louvor. Aí eu falei, por isso que louvor tem tanto problema, tem um monte de filho de pastor, aí a gente já sabe como é que é. Mas é que o pessoal também, a gente brinca, lógico, mas é complicado ser filho de pastor. Eu sou filho, neto, bisneto, primo, irmão, sobrinho de pastor. Gente. Tentei fugir a vida inteira, mas hoje sou pastor também. E é complicado tem hora, porque tudo que faz na igreja é o filho do pastor. Ah, destruir o telhado, foi o filho do pastor. Ah, não, fizeram alguma coisa boa, foi o filho do pastor também. Então, não, tem os dois lados, isso, né? Tem os dois lados. Então eu voltei pra igreja, foi quando eu comecei no ministério, meu pai falou, vai no louvor, comecei a cantar ali no vocal, fui preparando. Desde garoto eu envolvi um pouco com música, aprendi a tocar violão com meu pai no começo, tinha 8 anos de idade quando comecei isso. Então. Tá, quando você tava no ônibus aí que você ouviu uma voz, tal, você tava catando no gol lá, tudo... E você recebeu essa voz, né? Um chamado, foi um chamado. Esse chamado. Foi. Na hora você já pensou em parar? Ou como é que... Não, foi na hora. Eu tava voltando do treino. Eu tive um treino que eu treinava em 2 períodos, de manhã e de tarde. Eu tava voltando do treino da tarde, de ônibus. Dava 2 horas de ônibus daqui do Morumbi até lá na igreja, né? E aí eu tava literalmente dentro do ônibus falando, meu Deus, não tô aguentando mais isso. Tô aqui na reserva. Sabe, o que é pra minha vida? É um mundo pesado, o mundo de futebol lá, é pauleira. E aí o pessoal falou assim, olha, o treinador falou assim, se você quiser ser titular, eu iria pra um outro clube. Foi no dia que ele falou isso comigo, eu iria pra um outro clube, tentava ser titular em outro clube. Mas aqui você vai ficar na reserva até chegar a tua chance. E aí eu voltei no ônibus orando, aquele negócio, né, Deus, e aí, o que eu faço e tal. E eu ouvi, você quer sair da reserva aí pra ser titular no ministério? Foi na hora, eu desci do ônibus, fui pra igreja, cheguei na igreja, meu pai tava lá, encontrei com ele, falei, pai, vou desistir de jogar bola, eu quero trabalhar na igreja, quero ganhar alma, quero fazer alguma coisa desse tipo aí. E a resposta do seu pai na hora? Na hora ele falou, é isso que você quer? Porque foi a mesma coisa que ele fez na época que eu falei que queria jogar bola. Eu falei, pai, quero jogar bola. Ele falou, é isso que você quer? Então vai tentar. Aí foi quando ele me levou pra fazer teste, aquela coisa toda no São Paulo, peneirão e tal. A mesma coisa aconteceu na igreja. Eu falei, pai, preciso parar, eu quero trabalhar na obra. Parece uma coisa tão simples, mas é uma decisão difícil, porque hoje milhares de... Como é difícil esse meio do futebol. Complicado. E você já estando lá dentro, é uma decisão muito difícil. É complicado. E assim, lá é um meio complicado também. A gente nas categorias de base, o que tem de coisa fácil pra você pecar, pra você desviar, não é brincadeira. Assim, você vai aqui nos CTs de clubes, e você vê a molecada de 16, 17, 18 anos assim, o que tem de mulher adulta, sagaz, esperando eles fora, questão de grana, dinheiro, o que tem de empresário querendo engolir essa molecada. Então é um meio complicado, o meio do futebol, sem dúvida nenhuma. E é aquilo, 5% são os que ganham bastante, o resto tá ralando aí até hoje, né? Ô, Angélica, pergunta aí pro pastor Dayan de Alencar, vai lá. Bom, continuando nesse assunto ainda, você tomou a atitude de ir pro louvor, né? Seu pastor, né, te enviou pro louvor. E aí, como é que começou esse processo de você aprender a louvar? Você participou também de um seminário lá no Texas? Foi isso mesmo. Eu na verdade, como já era envolvido um pouco, desculpa a tosse hoje, eu tô com pigarro. Hoje de manhã eu tava na prova, eu tô fazendo faculdade de manhã. A professora achou que eu tava disfarçando, que eu tava colando, que eu tava toda hora tossindo. Toda hora eu tossia, ela falou, você tá colando? Eu falei, não, professora, tô com um pigarro hoje. Daí, por favor, a prova aqui. A prova, aí é brincadeira. Mas foi assim, eu com 18 anos, foi com 17 para 18 anos, eu entrei mesmo no louvor, saí do futebol, comecei a cantar no back vocal do louvor da nossa igreja. Meu pai, pastor Jabes, ele que era o ministro de louvor da igreja na época, então ele te fazia pegada, ele fazia tudo, ele pregava, cantava, né, fazia tudo. E eu comecei e tal, até que um dia ele ligou pra mim e falou, Dayan, eu não vou conseguir chegar no culto, faz o louvor. Eu falei, o quê? Ele falou, faz o louvor. Eu falei, pai, não sei, não consigo. E sobrou pra mim, eu acabei fazendo lá, fiquei à frente, fiz o louvor um dia no culto, e aí o pessoal no final, poxa, você leva jeito pra coisa, hein? Você tá igual ao seu pai, você parece seu pai ministrando, você foi bem. Aí eu falei, então tá bom, é isso que eu vou querer pra minha vida. Eu fui começando a aprender mais, fiz vários seminários no Brasil na época, ainda com Ademar de Campos, Azaf Borba, com essa turma da... Só fera. Só a gente que são os pais nossos do louvor no Brasil, Massal, e tanta gente que arrebenta. Então, quando deu o ano de 2002, eu falei, eu vou me preparar mais. E aí eu fui lá pra Houston, no Texas, tem o seminário do Marcos Witt, que é o Cancion,
que o Ronaldo Bezerra fez no México em 97. Aí eu peguei e fui em 2002 pra lá. Fiquei 1 ano fazendo seminário. Meu, muito bom, muito bom. A maior igreja dos Estados Unidos, que é a Lakewood Church, é a igreja que o Marcos Witt é pastor hispano. E foi lá onde eu, assim, aprendi muito mais o que é música, princípios mesmo de louvor, de adoração, o que significa isso. Foi lá que eu aprendi. Agora, pastor, são quantos anos já de envolvimento com louvor, né? Com esse seminário, com os estudos? São 12 para 13 anos. 13 anos quase. Comecei com 98, foi quando eu comecei, estamos em 2011, é isso mesmo. Tô bem de matemática.